preocupante no que estão transformando o Vasco da Gama. Fora de campo, um clube que não consegue competir no mercado, que não consegue pagar seus compromissos, que não consegue honrar seus salários, e dentro de campo um time que não é respeitado, que não consegue impor o fator casa. Mais uma vez jogamos em São Januário e parece-me que estávamos fora dos nossos domínios. Já são 5 partidas nessa temporada 2021, 3 derrotas, 2 empates e levamos gols em todos os jogos. Inclusive, contra a Caldense, levamos um sufoco para um time da Série D. Contra o Botafogo, hoje, partida válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara, passamos grande parte do jogo sendo dominados pelo time do Botafogo. Um time que, inclusive, caiu antecipadamente ano passado na temporada do Campeonato Brasileiro 2020 e começou a se organizar e mostrou hoje dentro de campo que está à frente do Vasco, né? Inclusive no Campeonato Carioca, e deve estar também à frente na tabela de classificação quando o Campeonato Brasileiro começar. O confronto direto que nós vimos hoje, que vai se repetir na Série B, nos preocupa além do que já tem a preocupação do Carioca. Vejam só, nós estamos até preocupados de ir mal à beça, como foi em 2020. Quem sabe nessa temporada pior ainda, porque o time hoje está na penúltima colocação do Campeonato Carioca. 11ª colocação. Estamos à frente apenas do Macaé. A que ponto chegamos? No que estão transformando o nosso clube? Nem o Campeonato Carioca, que a gente costumava ir bem quase todas as temporadas, chegar em quase todas as temporadas nas fases finais do campeonato. Corremos o risco de, pela 2ª vez consecutiva, terminar até pior do que nós terminamos em 7º lugar na temporada 2020. Um time que, a cada tempo que passa, se apequena fora porque não consegue contratar, fora de campo, se apequenando no mercado de contratações, porque não consegue disputar contratações com ninguém, e dentro de campo não consegue jogar bola. Um clube de futebol que não consegue ter um elenco profissional capaz de competir jogando de igual para igual dentro de campo. É um absurdo. É um absurdo. Nós terminamos a temporada 2020 sem ter um time profissional dentro de campo e estamos começando mais uma temporada com um time ridículo que também não tem característica de um time profissional de futebol. Um time sem preparo físico, um time que não tem encaixe entre as linhas, um time que dá muito espaço, um time que não cria nada, um time que pouco finaliza, um time que não consegue marcar. Esse é o nosso Vasco da Gama. O Vasco foi a campo hoje com uma escalação questionável. Lucão no gol, o Zeca mais uma vez na lateral direita, sendo que ele sempre jogou melhor na lateral esquerda, e na esquerda o MT improvisado, quando ele mostrou que no segundo tempo, quando foi adiantado, pode ser melhor, pode ser um jogador mais útil para o Vasco da Gama, jogando ofensivamente, e está sendo estragado ali as funções do MT pela lateral esquerda. Por que não põe o Zeca para jogar na lateral esquerda e coloca o Tenório, deixa de improviso, coloca o Tenório para jogar na direita, ou coloca o próprio Léo Matos para jogar na lateral direita, para começar o jogo, bota o Tenório no segundo tempo. Para completar uma zaga que a gente realmente não tem segurança, o Hernando e o Ricardo Graça são 2 zagueiros que, a meu ver, são lentos. Uma volância que realmente atrapalha a proteção da zaga, porque o Andrei anda dentro de campo. O Andrei não consegue nem marcar, nem consegue ser aquele jogador que vai dar um passe longo para poder achar uma transição mais vertical entre defesa e ataque. E o Andrei não consegue nem ser um jogador ofensivo capaz de finalizar em gol. Sobrecarregando o Bruno Gomes, que hoje foi mal em campo, esteve numa partida realmente que não foi bem, não foi feliz, e realmente não fez uma partida que está ao nível, né, do que a gente costuma ver o Bruno Gomes jogar. Mas também está sobrecarregado. O Vasco da Gama, no campo de defesa, consegue colocar 6, 7 jogadores e não consegue marcar ninguém.
A zona de intermediária da meia-lua do Vasco chuta quem quer, a todo momento. Tem sido assim constantemente. Para completar a escalação, Marquinhos Gabriel no meio, Peck pela ponta, Thales na outra ponta e Thiago Reis, que ao meu ver realmente não tem condições de ser jogador do Vasco. Não sei o que está acontecendo com o Germancano, já fico com minha orelha aqui em pé, porque eu não sei se é só lesão. Ele que jogou o segundo tempo contra a Caldense, poderia ter entrado nesse primeiro tempo, nos ajudado na primeira etapa e de repente o Thiago Reis entrar na segunda etapa. Mas não, hoje nem o Germancano conseguiu jogar. Sob a justificativa que precisa de recondicionamento físico. Está preocupante. Está preocupante porque ele foi importantíssimo na temporada 2020. Não conseguiu sozinho, claro, ninguém consegue, não conseguiu evitar o pior. Mas precisamos dele para evitar o pior no Campeonato Carioca. Veja a que ponto chegamos. O torcedor preocupado com um possível vexame no Campeonato Carioca. Isso não é Vasco. Isso não é Vasco. Marcelo Cabo fez até algumas alterações na segunda etapa. Entrou o Carlinhos no lugar do Andrei, o Miranda no lugar do Hernando, o Léo Matos no lugar do Thales Magno e, pasmem, o Vinícius no lugar do MT, o MT que foi um dos melhores em campo. Não dá para entender o que o Vinícius faz nesse time do Vasco. Um jogador que não sabe usar a velocidade, não consegue ser um jogador que finaliza, não consegue se apresentar dentro da grande área para finalizar em gol, não consegue dar assistência, não consegue marcar e atrapalha. Está faltando critério na hora de contratar e na hora de colocar em campo. Está na hora dessa diretoria se mexer para evitar até um vexame no Campeonato Carioca, cara. Tá difícil aceitar o que está acontecendo no Vasco. Não pagam salários, não trazem reforços de verdade, não organizam o clube. Uma logística ridícula de ônibus para Minas Gerais, 8 horas de viagem, volta para o Rio mais 8 horas. Um time hoje que realmente entrou em campo tocando bola do zagueiro para o volante, da volância para o lateral, do lateral para o zagueiro de novo, e um time que não consegue ser vertical. Que tipo de profissionais são esses que estão no Vasco da Gama que não conseguem jogar de forma vertical? Vimos um Botafogo hoje que tinha transições rápidas da defesa para o ataque. O Botafogo conseguiu destruir quase todas as jogadas de contragolpe do Vasco. O Vasco não conseguiu destruir uma jogada de contragolpe do Botafogo. Foram várias jogadas do Botafogo contragolpeando o Vasco e finalizando em gol. Sai da defesa, passa pelo meio campo, chega ao ataque, finaliza e, por sorte, a gente acaba não levando gol. Foi assim a tônica do Campeonato Brasileiro no passado e continua a mesma coisa. E não adianta vir com a justificativa que são meninos, é a base. Não interessa, cara. A fatura já chegou. Ou a base dá um retorno, ou contratem. Vai esperar mais um vexame agora, dessa vez é no Carioca? Ah, mas a gente só está na 4ª rodada. Não interessa, cara. O Campeonato Brasileiro foi assim. Na 30ª rodada, 32ª rodada, a gente já preocupado. Ah, mas faltam 6 jogos. Ah, mas faltam 7 jogos. Não interessa. Olha no que deu. Tem que pontuar quando tiver que pontuar, sem a pressão de estar numa zona da degola. Porque quando o Vasco se coloca nessas condições, o Vasco não tem capacidade de reação. Ultimamente tem sido assim. Esqueçam aquele Vasco da Mercosul de 2000, que tinha capacidade de reação, o Vasco dos últimos anos, que virava alguns jogos dentro de casa. Deixamos de ser, nos últimos 2 anos, um clube que realmente consegue transformar o fator casa num fator preponderante. E passamos a ser um clube a ser batido dentro de casa. Facilmente ser batido dentro de casa, melhor falando. Olha, tá na hora de mudarem as coisas no Vasco. Começar a pagar em dias, começar a ter um planejamento de verdade, começar a fazer o time jogar bola dentro de campo. Tirar esses jogadores que não querem correr
e botarem realmente jogadores que queiram se apresentar para o mercado, para o clube, como opções. Já chega de mediocridade, cara. Tá difícil para o torcedor. Mais um final de semana em que a gente não consegue dar um sorriso, porque o time dentro de campo é preocupante e só traz vexame. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o like. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe. Se quer ajudar o canal, pode se tornar membro clicando aqui no botãozinho Seja Membro, participando do nosso grupo de membros no WhatsApp. Enfim, vamos encerrando o vídeo de hoje aqui. Amanhã tem mais. Fica na paz, fica com Deus e até mais.